Dando continuidade aí no conteúdo, acabei de falar sobre os gráficos das funções, né? Agora nós vamos falar sobre tipos de funções. Vou continuar aí, beleza? Próxima página. Então, tipos de funções. Existem alguns tipos de funções que nós damos alguns nomes especiais para elas, tá? Nomes especiais. Primeiro tipo especial, ela é chamada de função injetora. Tá? Nós vamos ter três tipos aqui: função injetora, função sobrejetora e função bijetora. Primeiro, o que é uma função injetora? Para que uma função seja injetora, então considere aí uma função f de a em b, que pega um elemento x e associa a um elemento y, que é o meu f de x. Para que uma função seja injetora, eu tenho que ter, para quaisquer elementos... Aliás, não vou escrever isso tudo, não. Quando eu digo para quaisquer elementos, eu posso muito bem simplesmente fazer isso. Tá? É um A invertido aí. Fica mais fácil. Qualquer x1 diferente de x2, tá certo? Para quaisquer x1 diferente de x2, implicar em f de x1 ser diferente de f de x2. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar quaisquer elementos pertencentes ao domínio, então esses caras aqui, ó, pertencem ao domínio da função, pertencem a A, se eles forem diferentes, eles irão fornecer imagens diferentes. Ou senão você pode pensar assim, essa é a primeira forma de observar. Ou senão você pode olhar assim, se f de x1 é igual a f de x2, ou seja, se você tem imagens iguais, significa que elas vieram de elementos iguais. Então, se a minha função obedecer esta condição, eu vou dizer que ela é uma função injetora. Por exemplo, aqui, essa função aqui, ó, considere um conjunto A e um conjunto B. Esta função, você tem x1, x2, tá vendo aqui? x1, x2, y1, y2. Elementos diferentes corresponderam a imagens diferentes. Aqui pode ter um y3, tá ok? Então, elementos diferentes correspondendo a imagens diferentes. Isso daqui, ela é injetora. Agora, se acontecer isso daqui, ó, A e B, por exemplo, isso daqui é função. x1, x2, você tem elementos diferentes. Só que esses elementos, eles estão correspondendo à mesma imagem y1. Então você tem elementos diferentes correspondendo à mesma imagem. Então isso daqui não é injetora. Ela é função, mas ela não é injetora. Existe uma maneira também de você observar isso pelo gráfico. Então, quer ver? Ó? Vou colocar aqui, ó. Observação. Para verificar
se uma função é injetora por meio do gráfico, por meio de seu gráfico, para verificar se uma função é injetora por meio de seu gráfico, basta traçar retas paralelas ao eixo X e verificar se intersecta somente uma vez. Somente uma vez. Como é que fica isso daqui? Se olhando para o gráfico, né? Aqui nós vamos ter o seguinte. Por exemplo. Então aqui nós temos o eixo Y, o eixo X, o eixo Y e o eixo X. Essa função aqui, ela é função. Ela é função. Ela seria a função. E essa daqui também é função. Deixa ela mais suave assim. Essa é a função e essa é a função. Passa retas paralelas ao eixo Y, nós sempre vamos obter uma única imagem, então é função. Agora eu quero saber se ela é injetora ou não. Para saber se é injetora, eu preciso traçar retas paralelas ao eixo X. Quando você passa retas paralelas ao eixo X, olha só o que acontece. Tá vendo? Por exemplo, aqui. Nesse primeiro caso, cortou aqui, cortou aqui. Ou seja, você tem aqui x1, x2, elementos diferentes, só que eles estão correspondendo à mesma imagem. Você tem aqui x3, x4, elementos diferentes, só que correspondendo à mesma imagem y2. Então, nesse caso aqui, você tem x1, x2 fazendo isso daqui, ó, correspondendo a y1. Você tem x3, x4 fazendo isso daqui, ó, correspondendo a y2. Então, isso daqui, ela não é injetora. Agora, nesse caso, se você traçar retas paralelas ao eixo y, ao eixo x, você vai perceber que intersecta ao menos uma vez. Então, ela é classificada como sendo uma função injetora. Então, olhando para o gráfico, você sabe também se ela é injetora ou não. Esse é o primeiro tipo de função, função injetora. A segunda, eu vou chamar de função sobrejetora. O que é uma função sobrejetora? Essa é mais rápida. A função sobrejetora é aquela função em que a imagem coincide com o contradomínio. Eu defini aqui, né? Mas eu vou definir aqui também. F de A em B, tal que ela pega um x e leva para um y igual a um f de x. Esse é o meu domínio e esse é o meu contradomínio. Nesse caso, para que a função seja sobrejetora, a imagem tem que ser igual ao conjunto contradomínio. Ou seja, não pode sobrar ninguém lá no conjunto de chegada. Então, se você tiver aqui o A
e o B, por exemplo, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Você tem aqui, assim, olha só. Nesse caso, tem um carinha lá em cima e um carinha aqui embaixo. Olha só, ela é injetora, porque elementos diferentes correspondem a imagens diferentes, só que ela é não sobrejetora. Por que que ela é não sobrejetora? Porque a sua imagem são apenas esses três elementos aqui. Ou seja, sobrou elemento no conjunto contradomínio. Então ela não é sobrejetora. Mas ela é injetora. Estou perguntando se ela é sobrejetora, né? Agora, e esse daqui? Por exemplo, você tem aqui AB, olha só. Olha o que está acontecendo. Isso é função, porque todos os elementos do conjunto A estão ligados a um único elemento do conjunto B. Beleza. Não sobrou ninguém no conjunto B. Então ela é sobrejetora. Só que, nesse caso, ela é não injetora. Certo? Então, para olhar para o gráfico, a gente não tem jeito nem de olhar para o gráfico nisso, porque a gente tem que tomar cuidado com esse cara aqui, ó, o contradomínio. Se o contradomínio for igual à imagem, pronto, você tem que olhar a definição da função. Porque sempre vai ser dado para você o domínio, o contradomínio e a lei de formação. A imagem você consegue por meio da lei de formação. Então, se você tem um contradomínio e consegue todas as imagens, aí você vai saber se ela é ou não é sobrejetora. Então, não pode sobrar ninguém no contradomínio. Então, esse é o segundo caso. O terceiro caso é uma coisa chamada de função bijetora. O que é uma função bijetora? Uma função, para ser classificada como sendo bijetora, ela tem que ser. Então, vamos colocar assim. Uma função será bijetora se. Ué, ficou doido, né? Se ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, a função, para ser bijetora, ela tem que ser as duas ao mesmo tempo. Então, é só isso. Você sabe o que é injetora e sabe o que é sobrejetora, você já sabe o que é bijetora. Por exemplo, se eu tenho um A e tenho um B. A bijetora é aquela função que tudo fica perfeitinho. Não sobra ninguém no B, todo mundo está ligado a um único elemento. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ela é uma função bijetora, porque ela é injetora e ela é também sobrejetora. Não sobrou ninguém no conjunto B. Então, essa função aqui é f de A em B, de tal forma que o x leva para um y igual a f de x. Ela é injetora, porque elementos diferentes correspondem a imagens diferentes. E ela também é bijetora, ou sobrejetora, porque não sobrou ninguém no contradomínio. Então, efetivamente, ela é uma função bijetora. Ok? Dando continuidade aqui, eu não vou nem parar o vídeo, eu vou continuar logo de uma vez. Eu já vou escrever aqui o que é uma função estritamente crescente. Então,
Vamos escrever aqui uma função estritamente crescente e daqui a pouco eu escrevo que é uma decrescente. Uma função f de A em B, tal que o x leva para o f de x. Rapaz, não, peraí, deixa eu fazer diferente. Eu vou gastar função estritamente crescente e função estritamente decrescente. Eu vou escrever tudo num lugar só. Então vamos lá. Imagine que você tem uma função de A em B, ela tem domínio A e contradomínio B. Pega o x e leva para um y igual a f de x. Para que a função seja crescente, o que vai ter que acontecer? Qualquer elemento que você pegar no seu domínio, ou seja, se x1 é menor que x2, implica o f de x1 também ser menor que o f de x2. Para que a função seja decrescente, se você pegar o x1 menor que x2, implica que o f de x1 ele deve ser maior do que o f de x2. Então, olha a diferença. Se eu pego um valor menor que o outro, ele implica em imagens também respeitando o mesmo sinal. Na função decrescente é o contrário. Valores menores implicam em imagens maiores. Aí você pode falar assim, como é que a gente vai analisar isso no gráfico? Bem simples. Olha só. O gráfico de uma função crescente. Vamos colocar aqui. E o gráfico de uma função decrescente. Vamos colocar aqui. Se eu quero desenhar o gráfico de uma função estritamente crescente, nós vamos pensar em algo assim. Isso está crescendo. Ou seja, para qualquer x1 menor que x2, o meu y1, né, que é o meu f de x1, é também menor que o meu f de x2. Certo? Aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. Agora, a função decrescente, ela respeita essa cara. Se você pegar aqui, por exemplo, x1 está aqui, e o x2 está aqui. x1 e x2. Esse daqui é o f de x1 e esse daqui é o f de x2. Então é fácil perceber que com x1 menor que x2, o f de x1, que é esse cara, ele é maior do que o f de x2. Então essa é a cara de uma função crescente e de uma função decrescente. Tá? Vou colocar mais um aqui. Quinto, função constante. O que seria uma função constante? O próprio nome já diz, função constante. Ou seja, dado uma função aí, para que ela seja caracterizada como sendo constante, o que vai ter que acontecer? Aqui é x, aqui é y. A minha função constante será aquela função que assumirá o mesmo valor para qualquer valor de x. Ou seja, se a minha função, uma função f, vai de A em B, de tal forma que ela pega um x e leva para um y igual a f de x, significa que esse f de x aqui
Na realidade, ele sempre vai ser um número k, pertencente aos reais, por exemplo. Então, aqui, ó, ele é um número k. Para qualquer valor de x que você pega, o resultado da imagem sempre vai ser o k. Então, qualquer valor de x que você pegar, a imagem sempre vai ser a mesma. Então, você tem aí uma função constante. A cara dela é mais ou menos assim, ó. Y igual a k. Dessa maneira. Um número real sempre. Então, nós temos aí função injetora, função sobrejetora, função bijetora, função crescente, função decrescente, função constante. Por que que todos esses conceitos são importantes? Porque, por exemplo, assim, quando você pega, igual tinha aqui, ó, nesse gráfico aqui, tá aqui, ó. Deixa eu só pegar o gráfico aqui, só para eu comentar um negócio ali importante. Por exemplo, se você pegar esse gráfico, olhando para esse gráfico aqui, a gente pode pensar no seguinte, saca só. Eu vou falar assim para vocês. Primeira coisa, quem é o domínio dessa função, né? Quem seria o domínio dessa função? Eu vou botar a bolinha fechada aqui e vou botar a bolinha fechada aqui. Então, eu vou escrever domínio. Vai de onde até onde? Do menos 6 até o 6. Imagem. Eu vou escrever aqui em cima que essa função, imagem, vai do menos 2, né, até o 3. Então, do menos 2 até o 3. Essa é a imagem. Eu vou dizer que ela é igual ao contradomínio, tá? Vou dizer. Então, ela já é sobrejetora. Só por eu ter feito isso, ela é sobrejetora. Só que ela não é injetora. Porque se você passar retas paralelas ao eixo X, elementos diferentes correspondem à mesma imagem. Então, ela não é injetora. Então, não tem como ela ser bijetora. Imagem, domínio, imagem. Eu vou colocar aqui agora onde é que essa função ela é crescente. Em qual intervalo ela é crescente? Você percebe que ela é crescente daqui até aqui. Ou seja, de menos 6 até menos 3, ela é crescente. Consegui fazer ela ser crescente. Mas ela é crescente também do 2 até o 6, porque ela cresce aqui. Então, união com 2 até 6. E onde é que ela é uma função decrescente? Onde é que ela pode ser decrescente? Seria nesse intervalo aqui, que ela é decrescente. Como eu fechei o menos 3 aqui, eu vou deixar aberto. Então, seria menos 3. Como eu fechei o 2 aqui, eu vou deixar ele aberto também. Então, do menos 3 no x, né? A gente olha para o x, do menos 3 até o 2, ela é decrescente. Onde é que ela é constante? Em momento algum ela vai ser constante. Se eu disser que a imagem é igual ao contradomínio, implica ela ser sobrejetora. Mas ela não pode ser bijetora. Por que ela não pode ser bijetora? Porque ela não é injetora. Tá certo? Então, aí nós temos esses tipos de funções. Aliás, eu vou botar mais dois aqui. Eu já ia parar, mas eu vou botar mais dois aqui. Vem dois na minha cabeça aqui agora. 5, 6. Função par. O que é uma função par? Uma função, para ela ser par, então se você definir aqui uma função f de a em b com x pegando aqui, levando para um y igual a f de x,
Para quaisquer x, se eu pegar quaisquer x pertencente a A, o que vai ter que acontecer? O f de x vai ser igual ao f de menos x. Ou seja, o valor de x, a imagem do x é a mesma imagem do f de menos x. E se você pensar na função ímpar, ela é bem parecida, só que você tem uma função f de a em b, tal que você vai pegar um x e vai levar para um y igual a f de x, em que qualquer x pertencente a A, o seu f colocar assim, o f de menos x, ele é menos o f de x. É o contrário, é o oposto. Enquanto na função par ele é igual, na função ímpar ele é o oposto. Quando você olha graficamente, o gráfico da função par, será simétrico em relação ao eixo y. E o gráfico da função ímpar, será simétrico em relação à origem do seu sistema. Como é que vai ficar esse gráfico aqui? Vamos lá. Como é que vai ficar esse cara? Colocando aqui, nós vamos ter algo assim. Quando eu digo simétrico, ele se comporta como sendo um espelho, tá? Tipo um espelho. Então, vamos supor, se eu tiver esse gráfico aqui assim, eu vou ter a mesma coisa para cá, assim. É mais ou menos a ideia assim. Mas ficou feio que chega dói, hein? Não gostei desse trem, não. Pera aí. Como é que eu vou desenhar um trem? Pera aí que eu vou desenhar um trem mais ou menos aqui. Eu tô pensando assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por exemplo, imagina aqui, ó. Tá vendo? Olha o que eu tô fazendo. Tô imaginando isso aqui. Olha aqui, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. E vem pra cá. Por exemplo, se você olhar o que tem do lado direito, em relação ao eixo Y, é exatamente o que vai ter do lado esquerdo em relação ao eixo Y. Então aqui você tem, vamos supor, se aqui é 2, aqui é o menos 2, ó, o 2 e o menos 2 têm a mesma imagem. Se aqui é o 4, o menos 4, que está de cá, vai ter a mesma imagem. 4, 5, 6, 7, 8, que está de cá, ele vai ter a mesma imagem de cá, que vai ser o menos 8. E assim por diante. Sei lá, aqui é 10, sei lá, não sei quanto que é esse aqui não. Então, essa parte, essa banda para a esquerda é a mesma banda para a direita. É mais ou menos assim. Você faz uma coisa para cá, tem a mesma coisa para lá. Isso é um gráfico de uma função par. Por exemplo de função par. O cosseno de x é uma função par.
f de x igual a x ao quadrado é uma função par, f de x igual a x à quarta, ou seja, um 2n que sempre vai ser uma função par. Tá? E o gráfico da função ímpar. O gráfico da função ímpar ela é o seguinte. Em relação, o gráfico da função será simétrico em relação ao eixo, em relação à origem. Eu até cansado já, eu vou dormir, tô com preguiça já, viu, meninos? Ou eu sou ruim para trabalhar à noite? Nossa, mas eu canso demais. Dá uma preguiça, vai me dando sono. Eu sou um homem de dormir cedo. Então, olha só. O gráfico, nesse caso, ele é simétrico em relação à origem. O que isso significa? Que o que você tem para cá, por exemplo, é o que você vai ter aqui para baixo. Então, se você tiver assim as coisas, é o que você vai ter para cá. Vamos supor. Suponha que aqui seja 4. Aqui é o menos 4. Tá vendo que a imagem dele aqui foi 1? A imagem do menos 4 vai ser menos 1. É o contrário, o oposto. Então, ele é simétrico em relação à origem. Então, ele faz um espelho tipo na origem. Ele reflete para cá e reflete para lá. Então, essa é a característica de uma função ímpar, de uma função par e uma função ímpar. Então, nós já fizemos aí os tipos de funções. Beleza, então. Vou parar essa gravação aqui desse trem para eu fazer o final aqui. Trem. Isso aqui. Vou parar e vou continuar. Não é aqui que eu aperto, não. Pera aí. É aqui que eu quero.